tarde, ministros. É um prazer imenso estar participando dessa audiência pública. Como dito, meu nome é Ronaldo Lemos, eu sou advogado, professor e especialista no tema de tecnologia. Eu vou falar aqui como presidente da Comissão de Tecnologia da UAB de São Paulo, e eu sou também um dos autores da ideia do Marco Civil da Internet, junto com o professor Carlos Afonso. É uma honra estar aqui de volta, falando no Supremo hoje, e eu vou falar hoje, provavelmente, na condição de derrotado, porque tudo indica que a posição que eu vou defender aqui, ela já está provavelmente vencida e, sobretudo, que parece ter um consenso hoje entre ao menos dois poderes da República sobre o caminho que vai ser seguido com relação à regulação da internet no país. Então, a minha participação ela vai ser direcionada a um pouco do que a gente pode perder com essa possível derrota. E a primeira perda é o sumiço de um debate público mais amplo, né? Então, o Marco Civil ele é reconhecido hoje mundialmente pelo processo de construção participativa, em que todos os setores da sociedade acabaram sendo ouvidos e todas as opiniões acabaram sendo consideradas na decisão final do Congresso Nacional, que inclusive respeitou o texto gerado por esse processo participativo. Eu acredito que essa audiência pública aqui aponta no mesmo sentido, mas ela é essencialmente diferente, né, de um processo longo que durou anos para a construção do Marco Civil da Internet. E, aliás, vale a gente notar os efeitos desse extremismo violento, né, que a gente presenciou aqui no Brasil, inclusive para esse processo de regulação. Eu acho que, em face da gravidade dos ataques antidemocráticos que todos nós presenciamos, a gente está acabando por abrir mão de um processo que é de participação que a gente já foi capaz de realizar no passado. E acho, inclusive, que o caminho que a gente deveria seguir deveria ser um caminho diferente. Em face, né, do horror da violência, é o momento que a gente tem que enfatizar princípios e a gente tem que enfatizar o caminho que vai exatamente ao contrário disso, né, que é a retomada do diálogo e da participação. Então, na minha visão, seria melhor que uma revisão do artigo 19 do Marco Civil fosse feita pelo Congresso Nacional. Ainda mais depois desse artigo vigorar por quase 10 anos, né, e ter colocado o Poder Judiciário brasileiro no centro da moderação de conteúdo no país. Inclusive, foi exatamente o artigo 19 que permitiu ao Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, a agir de forma contundente e necessária contra o avanço desse mesmo extremismo. Sem o Marco Civil da Internet, teria sido muito mais difícil o combate, né, a esse movimento que acabou por se mostrar violento. Só que, no entanto, quando a gente fala, né, desse tipo de extremismo, o efeito dele acaba sendo nefasto, porque ele é um efeito pervasivo. Ele leva até aqueles que são mais apaixonados pela democracia e os mais garantistas a aceitarem abrir mão do caminho democrático mais difícil, justamente o caminho em prol de uma tomada de decisão que venha de baixo para cima. E a gente acaba conciliando essa posição em prol de uma decisão tomada de forma mais apressada. Eu acho que vale lembrar que, na essência da democracia, está o tempo. A democracia ela é uma comida que fica mais saudável para o tecido social na medida em que ela é servida fria. Exatamente nesse desafio que a gente está agora, eu acho que o tempo é da essência. E sobre o artigo 19, eu acho que, de fato, ele tem que ser mudado. Só que, na minha visão pessoal, o caminho não é
a sua revogação por inconstitucionalidade. O melhor caminho seria, na verdade, modular a aplicação do artigo 19, criando situações específicas que são diferentes da sua regra geral. De novo, o melhor caminho para isso, na minha visão, é que isso seja feito por meio do Congresso Nacional. Então, esse caminho de criar situações específicas, ele já foi testado com sucesso, como foi falado aqui anteriormente, no caso da chamada pornografia de vingança, que hoje deve ser removida de pronto por força da própria lei. Só que o limite para a criação de situações específicas dentro do 19 é que essas situações elas têm que ser objetivas. Então, pornografia de vingança é algo facilmente identificável. Você olha e sabe o que é. Por exemplo, ataques que conclamam a violência contra as instituições democráticas também são objetivos. Então, poderiam ser incluídos como uma nova alínea inserida dentro do artigo 19. Agora, por outro lado, estabelecer um dever geral de cuidado não é objetivo, é algo, ao contrário, altamente subjetivo. Como é que se materializaria esse dever geral de cuidado? Será que ele não seria uma espécie de uma nota promissória em branco dada às plataformas? E nesse regime, será que o judiciário não estaria abdicando desse papel central na moderação de conteúdo e entregando na prática a maior parte das decisões para as plataformas? Aliás, eu escrevi sobre isso com o professor Carlos Afonso no último domingo, e vale repetir, tá? Não se limita o poder das plataformas aumentando o poder das plataformas. É o contrário. Então, uma mudança eficaz que poderia ser adotada em alternativa a esse caminho da subjetividade seria a chamada autorregulação regulada, em que as plataformas são obrigadas a criar órgãos de supervisão com força vinculante que fiscalizem as suas atividades de moderação, estabelecendo regras de transparência e direcionando as plataformas à tomada de decisões melhores, urgentes, com relação aos seus conteúdos. Pessoalmente, eu participo de esforços globais nesse sentido e eu posso dizer que esse modelo funciona. E só para encerrar, eu queria mencionar rapidamente duas tendências que eu acho preocupantes e que estão surgindo de carona no debate sobre a constitucionalidade do Marco Civil. A primeira é o risco da gente importar, sem questionamento, modelos que foram feitos fora do Brasil como solução para problemas locais. E não é aqui questão de xenofobia, mas sim da gente estar abrindo mão da nossa capacidade de criar o nosso próprio caminho e de fazer melhor, inclusive, do que lá fora. O Marco Civil, ele representa isso. Nós somos capazes de olhar para problemas globais e criar a nossa própria solução. Um Brasil que se colocou como líder e não como liderado. E o segundo e último ponto de preocupação que eu gostaria de mencionar aqui é que há um anseio do Poder Executivo de aumentar a sua atuação sobre conteúdos na internet. Esse anseio está se manifestando em vários lugares, em várias verticais. Ele está até mesmo hoje presente na administração indireta, que está avançando também no sentido de querer regular conteúdos, e está circulando até a possibilidade de se querer criar um órgão regulador sobre conteúdos na rede. Senhores ministros, uma das grandes conquistas do Marco Civil foi o fato dele ter decidido que o Poder Executivo não deve ter ingerência sobre conteúdos da internet. Esse tipo de ingerência por parte do Executivo, ele pode se tornar uma ameaça mais grave à democracia, até mesmo que a depredação de prédios públicos, e uma ameaça mais grave e mais persistente. A liberdade de expressão, ela deve ser regulada pela lei e não pela política.
Por fim, em outras palavras, eu faço parte, né, dos democratas que gostariam de ver o poder das plataformas limitado de forma eficaz e transparente, em nome e de acordo com as regras da democracia. E também faço parte dos democratas que acham que o poder político também deve ser limitado por freios e contrapesos. Nesses princípios, eu tenho certeza de que a maioria de nós aqui que estamos participando dessa audiência concordamos. E para encerrar agora definitivamente, o lugar onde a minha posição pode ser derrotada certamente não é com relação a essas premissas, mas sim com relação ao processo e ao remédio para se alcançar o anseio que essas premissas trazem. Da minha parte, eu gostaria que, tal como o Marco Civil, a decisão sobre o remédio fosse construída de novo em parceria inovadora com a sociedade. A sociedade é o destinatário da decisão a ser tomada aqui. E eu acho que a gente pode fazer mais e ouvirmos mais, e isso pode levar a uma solução melhor. Esse assunto, ele é muito importante. Eu acho que a aspiração é construirmos de novo, juntos, uma solução substantiva dentro da democracia representativa, e para isso, o tempo nunca é o tempo da pressa. Com isso eu encerro aqui, agradeço mais uma vez em nome da OAB SP e me coloco à disposição dessa corte. Obrigado.